A mulher que tem duas vaginas. O assunto parece íntimo, mas se tornou público e por vontade dela mesmo. Eu vou conversar com a Maísa Rodrigues da Penha. Bem-vinda, Maísa. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a presença. Maísa, você é portadora de uma anomalia, é isso? Sim. Pelo que eu li, você possui 2 cavidades vaginais e 2 úteros. Conta pra gente. Isso. Eu sou portadora de uma condição chamada útero de Delfo. Ela atinge a cada 1 a 3 mil mulheres, né? É uma situação congênita, a qual eu fui formada no ventre da minha mãe, assim. Essa condição se dá pela falha dos canais mullerianos. Ele está ligado ao sistema renal também. Algumas mulheres que têm o órgão sexual e o órgão reprodutor duplo, ela também pode ter agenesia renal, ou seja, ela pode portar apenas um útero, né? Sendo tudo duplo, útero, colo e vagina, ela ainda pode correr o risco de ter apenas um rim. Quando você descobriu isso? Como foi isso? Eu me casei em 2011, né, com 17 anos, e casei sem nenhum conhecimento total de educação sexual, né, uma criação muito rígida. E quando eu casei, me abriu um leque na vida sexual, né, apesar que casei à noite de núpcias, lua de mel, né, e lá eu encontrei problemas durante a relação sexual. Já na lua de mel? Na lua de mel, né, então para uma adolescente que não se tocava, não se olhava, não questionava porque não tinha curiosidade, né, a hora que eu entrei no mundo, na vida sexual ativa, eu levei um susto porque estava tendo incômodo, né, chorava muitas vezes durante a relação sexual porque me dava, machucava muito, às vezes o sangramento até fora, um pouco do normal, e eu iria entrar para a maternidade depois de 1 ano e meio, mais ou menos. Então, foi um choque, foi desesperador, foi um trauma. Eu levei um baque, assim, com 17 anos, né, e daí vamos lidar com isso. Como foi lidar com isso, esse processo todo? Porque você foi casada, né? Você tem 2 filhos. Como que foi esse processo todo até chegar nos dias de hoje? Eu lembro que quando eu cheguei com o laudo, o médico me examinou, ele falou, olha, 2 úteros, o seu útero ele é dividido, o colo é dividido e na transvaginal a sua vagina ela é septada, como um septo nasal normal, né? Sendo tudo internamente. E daí ele me deu todas as dicas, né, para gravidez, porque casada eu poderia engravidar a qualquer momento. E daí ele falou assim, você não tem condições nenhuma de parto normal, você não tem condições nenhuma para parto, né? Teu canal vaginal é dividido, então não tem. Se você engravidar, você pode ficar ciente que você vai ter ou 50% de chance de aborto, ou 50% de chance ele nascer prematuro, né? Então, eu cheguei em casa, eu tinha um computador na época, deixei bem claro pro meu marido, né? Falei para ele umas 2, 3 vezes com os exames e tudo mais, o que o médico havia me dito. Aí eu fui no computador. Eu falei, eu quero ver, eu quero pesquisar. Eu quero matar a minha curiosidade. 17 anos, né? Era tudo muito novo. E eu não encontrei nenhuma brasileira falando do assunto. Aí foi quando você decidiu vir a público. Mas antes disso, como é que foi essa conversa com o seu marido? Como é que foi, a partir daí, o relacionamento? O médico tinha deixado bem claro que o problema durante a relação sexual era por conta do segundo canal vaginal estar intacto, né? Então, eu precisava chegar em casa e tornar ele funcional, né? Eu tinha que ter relação sexual no segundo canal para não me dar mais problemas durante o sexo. E quando eu cheguei em casa, eu deixei bem claro para ele os problemas, o porquê nem ele sabia que me machucava, mas não sabia como. E daí eu falei, olha, o médico mandou a gente ter uma relação focada somente no segundo canal. Vamos deixar um pouco a que já está funcional, né? E vamos ir até o final, até que eu não sinta mais incômodo, dor nenhuma. E é possível direcionar isso? Sim, direita e esquerda, né? Porque o canal é dividido, direita, esquerda, e daí eu tinha que trabalhar a esquerda. Então, assim, me perdoe até a maneira de perguntar, mas você perdeu 2 vezes a virgindade? Perdi 2 vezes a virgindade. Foi tanto trabalhoso para mim quanto para ele. Porque ele teve que ter muita paciência, me machucava e machucava ele também, né? E daí muitas coisas, muitas perguntas na cabeça que eu tinha. E como que eu vou lidar com isso? Por que eu nasci assim, né? E eu não encontrei nenhum apoio emocional e na internet também, né? Para me dar dicas de autoconhecimento e tudo mais. Como é que é esse assunto para você hoje,
já que você trabalha ele em redes sociais e tal, e como que você recebe os comentários das pessoas, que eu acredito que tenha, né? Eu costumo dizer que se a gente for dar importância, que se as pessoas opinem, critiquem a vida da gente, por eu falar dentro da saúde da mulher, sendo portadora de uma condição, enfrentei sim no começo, quando há 2 anos atrás, aos vídeos no TikTok, né, muitos comentários machistas e mulheres também com pensamentos muito machistas, porque eu falar de uma coisa tão íntima, tão minha. E às vezes isso mexeu um pouco com o meu autoestima. Eu pensei em várias vezes em parar, né? Mas eu falei, olha, a intenção da minha história de falar que eu tive 2 partos prematuros, a vida sexual ativa, o autoconhecimento e melhorar a autoestima era para conhecer outras mulheres, porque eu sei que outras mulheres do Didelfo se sentem como eu, não falam. Não tem uma conhecida que ela falou, só meu marido sabe. Eu casei, descobri e só meu marido sabe. Minha família não sabe. Eu não falo sobre isso. É um tabu, sim, falar sobre vagina e outras condições, como menstruação, útero, né? Existem muitos tabus envolvendo a vulva. Eu falo, vulva é uma parte externa, canal vaginal é a parte interna, sistema urinário é outra coisa bem diferente. Então, isso às vezes deixa pessoas um pouco equivocadas. E como é que foram as suas gravidez? Eu engravidei com 18, tive o Miguel com 19, né? Igual eu disse, eu tive muita insegurança, desespero. Quando eu desconfiei que eu estava grávida, fiz o teste, deu positivo, eu entrei em estado de pânico, desespero, normal. E foi crescendo, né? 1º, 2º trimestre. Quando chegou no 6º mês, o médico já tinha me alertado, né? Chegasse a 32 semanas, mais ou menos 7 meses e meio, 6 meses, eu já deveria ficar atenta. O útero direito, né? Gestante no útero direito, que ele viria prematuro. E desculpa a pergunta, a gestação, ela também não é centralizada na barriga? Tem alguma coisa assim que vai mais pro lado? É uma curiosidade. A maioria do tempo, o Miguelzinho, ele ficava mais lateralizado, né? Aí, quando ele tava mais relaxado, debaixo da coberta, com a barriga quentinha, aí ele dava uma relaxada ali. Mas é basicamente assim, do ladinho. Outras mulheres engravidaram em útero direito, conseguiram engravidar no útero esquerdo, teve filhos em gestação diferente, úteros diferentes, né? E o Lucas também foi no útero direito. E isso foi por escolha sua? Não, simplesmente aconteceu, né? Eu não direcionei nada, como eu posso direcionar para o canal vaginal direito, para o esquerdo, né? E daí, o que estava fértil, né? O ovário que havia ovulado, veio no útero direito. Eu ia te perguntar exatamente isso. Você pode engravidar nos 2 úteros de homens diferentes e em tempos diferentes? Explica isso pra gente. Sim, tem um episódio muito interessante, Grey's Anatomy, que tem uma mulher que ela estava gestante de homens diferentes, né? No útero direito, útero esquerdo. Pode ocasionar, pode ocorrer, porém existe um cuidado que deve ser tomado. Porque imagina, uma gravidez apenas na metade de um útero, ele já traz risco para prematuro. Agora imagina 2 úteros divididos, grávidos, digamos, semanas diferentes, pais diferentes, né? Imagina, eu corria risco de engravidar durante a gravidez do útero direito. Então, é muito arriscado. Então, o médico, olha, usa preservativo durante a sua gestação. Já, né? Vai que acontece, gente, né? Vai ficar preocupado, porque como é que a gente vai fazer uma cesárea no útero? 2 partos, né? E o útero esquerdo grávido, como é que faz? Então, é um jogo de cintura e paciência, tudo mais. Pra gente encerrar a entrevista, eu queria que você falasse como que você está hoje, como que você lida com essa situação hoje, o seu trabalho nas redes sociais, se é justamente para informar mulheres que têm a mesma anomalia e que deixasse uma mensagem para as pessoas, de repente, que se identificam com você e com a sua história. Muitas mulheres me ouvem, né? 90% do YouTube, TikTok, do Instagram é mulheres. E algumas mulheres ficam assim um pouco até meio acanhado quando falam, olha, mas eu sou igual a você. Justamente a minha intenção na rede social é dizer, por mais que você seja diferente, independente de tudo, do seu corpo, do que você pensa, você é única, especial, né? Existem problemas que eu poderia chorar a minha vida inteira, eu poderia me questionar e me tornar uma pessoa infeliz. Só que eu me permiti evoluir, descobrir, me autoconhecer e me amar do jeito que eu sou.
E é feliz. Exatamente. E tá tudo resolvido, né? Pronto. E tá tudo bem. E agora tá tudo bem, né? Pronto. Maísa, muito obrigada por você vir Obrigada. compartilhar a sua história com a gente. Acho que outras pessoas devem se identificar com isso também, tá Isso. bom? Obrigada, boa sorte. Obrigada. Esse foi o Repórter MT e até a próxima.